Eu quero reforçar esse convite para os jovens. Pode acender as luzes novamente? Eu quero reforçar esse convite para os jovens, dizendo um recado para os pais. Os nossos pais, os nossos filhos, escutem, pais, o que eu vou falar. Os nossos filhos irão onde eles percebem que o pai dá valor, que o pai vê que é prioridade. O que isso significa? Significa dizer que dentro das nossas casas, não é a televisão que tem prioridade. Não é um programa, desde um jogo de futebol, estou falando para os homens. Não é uma visita importante chegando. É nós entendermos onde temos que levar os nossos filhos. Nós temos uma geração de filhos que precisam de um milagre nesses dias. E alguns pais sabem do que eu estou falando. De filhos que se desarraigaram dos caminhos do Senhor. Por que, queridos? Porque de repente faltou um acompanhamento num dado momento da vida. Faltou um empenho dos pais. Faltou uma entrega a mais. Se for analisar bem a fundo, faltou. Porque se os pais tivessem se esforçado, não tivessem preocupado só nos filhos namorarem, mas estivessem preocupados em ver se a atitude dos filhos é concernente o que a palavra de Deus determina, então eles se empenhariam ao máximo para trazer os seus filhos e dizer: filho, esse é o lugar onde você deve estar. Muitos pais perdem no argumento para os seus filhos, porque o filho é tecnológico, o filho é facebookiano, o filho é instagramiano, o filho tem todas as redes sociais que se tornam como armas para ele, para dizer: papai, você é um quadrado. Queridos, é tempo de nós acordarmos, pais. Diga para um pai que está ao teu lado: ainda tem tempo para você se acordar, abençoado. Antes que seja tarde. Para alguns, vou repetir, para alguns, você sabe que agora depende de um milagre. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu estou com você. Você que entende assim: eu preciso de um milagre. Escuta, o pastor está com você. Mas os que ainda têm tempo, não precise, não deixe chegar nessa situação onde você possa dizer, ou você venha dizer: é só um milagre mesmo. Enquanto é tempo, queridos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando às igrejas nesses dias, ou à igreja nesses dias. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero conhecer quem está nos visitando. Nós temos aqui uma família. Fica em pé para a igreja conhecer vocês. Dá um aplauso, Senhor. Fica em pé pela vida delas. Alguém que está próximo ali, dê um abraço. Sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Lá no fundo, acho que todos são da casa. Aqui tem alguém nos visitando? Todos da casa. Aqui tem alguém nos visitando, né? Aqui do lado do Dirley. Fica em pé para a igreja conhecer vocês. Olha, gente. Alguém que está próximo ali, dê as boas-vindas para eles, um abraço. E que Deus os abençoe, possam receber tudo que o Senhor tem preparado nessa noite para cada um de nós nos servir da mesa. Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar as criancinhas. Cadê as criancinhas amadas do coração do pastor? Corram aqui para nós orarmos por vocês. Essas crianças são tão... Olha, esse aqui com o cabelo igual ao do pastor. Não aparece, tudo branquinho. Aleluia.
Igreja, estenda as mãos para cá, porque é tão precioso nós podermos ver um sorriso no rostinho dessas crianças, sabendo que os seus pais, às vezes até se esforçaram, mas estão fazendo o melhor, trazendo elas na casa do Senhor. Pai, nós queremos como igreja nessa noite, em concordância com esses pais que trouxeram essas crianças, te rogar no nome de Jesus, mais uma vez, para que o Senhor tome cada uma delas nas tuas mãos, Senhor, abra o entendimento delas, para receberem da tua palavra, e se tornarem, Senhor, Deus, parte de uma geração, que não se contaminará com as iguarias dessa terra, Senhor, mas se encherá cada vez mais da tua palavra. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre algo que o Senhor trouxe no meu coração. Até a Elinice falou, ela sempre pede, ela é sempre um pouquinho curiosa. Ela pede, bem, você vai ministrar sobre o que esse domingo? Diga sobre a palavra de Deus. Não pode ser diferente. Então eu quero que você receba a palavra de Deus. Abra o teu coração para receber a palavra de Deus. E olha só como o Senhor é precioso para conosco. Cada louvor que foi apresentado hoje aqui, até aquele que nós não o conhecíamos, esse último, ou pelo menos não havíamos ainda cantado, ele fala de nós amarmos o Senhor. Geralmente nós ouvimos sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que tinha de mais precioso. Mas nós não fazemos menção do nosso amor para com Ele. Sabe por quê, queridos? Porque nós perdemos um pouco, ou estamos como crentes, escute bem isso. Imagine o mundo aí fora. Como crentes, nós estamos perdendo um pouco essa afetividade entre família, entre pais e filhos e pais. Eu fico desconfortável, vou falar uma coisa aqui, e me desculpe, principalmente os jovens, cadê os jovens? Façam assim, isso, principalmente os jovens. O Lucas ergueu a mão lá, fez assim, né? Um jovem velho, mas é um jovem. Eu me sinto desconfortável em não chamar Deus de Senhor. Eu não consigo chamar Ele de você. Eu não estou condenando quem faz isso, né? Até nós estávamos ouvindo a oração ali da Alice falando isso, não tem problema. Mas eu tenho uma consideração para com Ele, de tal ponto que eu tenho que me sentir em reverência diante do Pai. Eu estou falando de mim, esse é o meu sentimento. Então, em vista disso, nós temos visto muitos filhos que tratam os pais como você. Tratam os mais velhos como você. E tratam Deus como você. Como você distante. Eu não estou dizendo que Alice, os jovens fazem isso. Eles fazem porque eles têm um coração apaixonado pelo Senhor e eu os conheço. Estou falando porque ela estava orando lá, né, Alice? Lá dizendo isso. Mas o que eu quero dizer, amados, é que nós precisamos resgatar o amor dentro dos nossos lares. Porque se eu não conseguir desenvolver um estágio que seja coerente dentro da minha casa, eu vou ser indiferente para com Deus. Então eu preciso desenvolver esse amor. E esse amor, ele começa onde? Com uma atenção concentrada a Ele. Eu sempre falei aqui na igreja, talvez tenha alguns novos aqui, e eu quero falar não para chamar a atenção dos novos, mas só para reforçar isso. Quando o teu filho vem para a igreja, não dê celular para ele. Pais,
Você que tem ainda ascensão sobre o seu filho, diga: filho, se você vai na igreja, pelo menos o teu celular tem que ficar no bolso ou no carro. Porque eu quero a tua atenção para com a palavra de Deus, para com o Pai. Porque senão você não vai aprender a desenvolver esse amor para com Ele. Essa reverência para com Ele. E aonde começa isso? Começa o filho notando o pai do lado, olhando para os lados distraídos. Queridos, isso nós fazíamos quando estávamos na Babilônia. Na Babilônia ficava se notando que roupa alguém está vestindo. E nem se cumprimentavam uns aos outros, a não ser quando era num determinado momento da liturgia. Mas nós somos chamados para viver em comunhão, porque o Pai se faz presente nesse lugar, amém, amados? E aí nós oramos dizendo: Senhor, venha com a intensidade da Tua presença. Senhor, nós queremos a Tua presença aqui. Nós estávamos orando lá, e eu sei que muitos dos que não estavam conosco no pré-culto, oram nas suas casas, dizendo: eu vou para aquele lugar, porque eu quero sentir a Tua presença ali naquele ambiente. Mas, amados, todas as coisas conspiram para tirar a nossa atenção daquilo que o Senhor determina como foco nas nossas vidas. E o foco de Deus é que o nosso coração esteja completamente conectado ao dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como dizem os palestrantes mais modernos ou mais efusivos, ele diz: tem alguém comigo ainda aqui? Ou alguém já foi embora? Não, mas nós não vamos usar essas práticas. Você simplesmente pode dizer um glória a Deus, um amém, e está tudo bem. Eu quero repartir a palavra então, no sentido de provocar você a desenvolver esse amor por Deus. Por quê? Porque se eu não desenvolver esse amor por Deus, eu vou desenvolver um amor por mim. Eu vou ter os olhos voltados só para mim. Eu não vou conseguir olhar nem para os meus filhos, nem para o meu cônjuge. Eu não vou conseguir olhar com olhos de misericórdia para os outros. Porque a essência do Senhor é amor. A Bíblia diz que Deus é. Então esse é o sobrenome de Deus. Essa é a essência dele. Agora escute o que diz, ou acompanhe aqui, ele vai projetar. Desliga essa luz aqui para nós, isso. Projete lá para mim, Deuteronômio 6, de 1 a 9. Eu vou ler aqui enquanto você... É esse mesmo? 6, isso. Esses, pois, são os mandamentos, diga mandamentos. Mandamentos e estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que te ordenou tu e teu filho e o filho dos teus filhos, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atenta. Ouve, pois, fonte de unção e vida. Ouve, pois, Fuve, atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, fonte de unção e vida. Ouve, Brasil. Ouve, Israel. Ouve, Pato Branco. Ouve a minha casa. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Diga Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta.
Eu quero que ele projete lá Romanos 8, 28, todos nós conhecemos, mas eu quero falar um pouco sobre a parte A desse versículo. Começa dizendo assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Então, queridos, essa é uma prerrogativa, é uma liberação para aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem desses que amam a Deus. Mas pastor, se aconteceu um incidente, se aconteceu uma situação desagradável na minha vida, o fato de você amar Deus, o fato de você ter um apego a Deus, vai ter um resultado positivo lá na frente. Você crê nisso? Diga amém. Nós ouvimos sobre a vida de Jó nesse congresso, e eu não vou falar sobre isso. Mas se nós fôssemos parar um pouco na história e perceber tudo o que aconteceu com ele, a Bíblia diz que ele tinha umas adjetivações diferentes dos demais homens. Ele era temente a Deus, ele se desviava do mal, e ele tinha uma outra característica, que eu não lembro agora. Mas ele tinha umas características diferentes dos homens da terra. Íntegro, se desviava do mal, e agora esqueci a outra, e temente a Deus. Então todas as coisas, veja o que aconteceu com ele. Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens, mas a Bíblia diz que lá no final, ele teve tudo em dobro daquilo que ele perdeu. Por que, amados, aconteceu isso? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós olhamos esse versículo e nós nos apegamos só à parte em que tudo coopera. Mas esquecemos que isso tem a ver com aqueles que amam a Deus. Porque se eu amo a Deus na dificuldade ou quando a circunstância é desagradável, eu não deixo de amar o Senhor. Eu continuo adorando o Senhor. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Será que louva mesmo? Será que adora mesmo? Quando tem uma dorzinha? Quando sobrou mês no final do salário? Quando as coisas, a escassez parece que veio bater a porta? Será que nós continuamos amando a Deus? Essa é a prerrogativa que o Senhor determina de abençoar, ou de dizer que tudo coopera para aqueles que continuam, mesmo nas dificuldades, amando a Deus. Como está a sua vida nesse tempo? Você continua amando a Deus? Que situação difícil você está passando? Você continua amando a Deus? Que situação contrária tem acontecido na sua vida? Isso impede você de amar a Deus? Então, quando eu me deixo ser conduzido dessa forma, eu sou abençoado pelo Senhor. Quantos querem serem abençoados pelo Senhor? Então, amados, aqui em Deuteronômio, o Senhor abre os trabalhos para falar com o seu povo. O Senhor abre a constituição dos crentes, dizendo, falando que todo início tem a ver ou converge para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, em todo o nosso ser, amar o Senhor. Então, a primeira coisa que o Senhor exige de nós, na forma como Ele nos chamou à existência, é dizer, independentemente do que você esteja enfrentando ou passando, você precisa aprender a me amar. Quantos querem amar o Senhor de verdade? Então nós precisamos expressar esse amor ao Senhor. Agora, queridos, quando nós estamos numa vigília, como fizemos esses dias, como subimos ao monte, quando rodeamos como diz la Argentina, la fogaça, quando rodeamos a fogueira, ou quando estamos aqui adorando o Senhor, num louvor, se torna mais fácil, ou facilita para nós adorarmos o Senhor. Se torna
mais convidativo para nós adorarmos o Senhor. Agora, o que nós precisamos entender é que fora desses ambientes, é que o Senhor nos chama para nós perseverarmos nesse amor a Ele. Quando nós estamos nas nossas casas, quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós podemos, o nosso coração, ou a nossa força, o nosso entendimento, ser entregue em amor a Ele. Por quê, queridos? Porque se nós não nos cuidarmos, nós nos afastamos do Senhor. E para nós perseverarmos, é extremamente necessário que nós evitemos nos afastar do Senhor. Ou seja, não deixe as coisas do mundo roubar você do amor. Ah, pastor, então eu não posso mais assistir uma partida de futebol, eu não posso mais ver um filme, eu não posso mais ir numa lanchonete. Todas as coisas nós podemos, mas nós devemos perseverar no amor ao Pai. A nossa paixão deve ser voltada completamente para Ele. Por quê, queridos? Porque quem ama alguém verdadeiramente, escute, eu vou repetir, ama alguém de verdade, faz de tudo para passar maior parte do tempo junto com essa pessoa. Então com Deus não é diferente. Se eu digo que amo o Senhor de toda a força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, quanto tempo eu passo com Ele? Qual tem sido o meu esforço para passar a maior parte do tempo com Ele? Se você for fazer uma análise dessa semana, quantos minutos ou quantas horas você passou? Quantos dias você passou na presença do Senhor, amando Ele? Quantas horas? Quantos minutos? Então isso fala do que é prioritário para nós. Fala do que é importante para nós. Por quê, queridos? Porque quem ama se importa. Diga, quem ama, diga, se importa. Diga, quem ama, cuida. Ora, se você ama teu cônjuge, você cuida dele. Se ama seus filhos, você cuida deles. Então você cuida em estar na presença do Senhor. Você se importa em estar com Ele. Quem ama prioriza estar juntos com alguém que diz ou que professa em amar. Porque nós precisamos considerar isso. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais o inimigo se aproxima de nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o inimigo se distancia de nós. Entenderam isso? Porque tem muitas pessoas que andam desequilibradas. Muitas pessoas andam desnorteadas. Isso fala de distanciamento do Pai. Fala de distanciamento do seu amor. Nós precisamos voltar a amar o Pai. Nós precisamos voltar a trazer o Pai dentro das nossas casas. Nós precisamos voltar ao dormir, dizer: papai, eu vou dormir, mas Senhor, permaneça aqui comigo. Papai, eu vou levantar pela manhã. Senhor, eu vou andar pelas ruas. Ei, venha comigo. Quantos estão compreendendo isso? Nós precisamos voltar a esse lugar, queridos, porque aí nós deparamos com Mateus 6,33, que diz: buscai o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como que eu vou buscar um reino de quem eu não tenho relacionamento? Como eu vou entrar numa casa de alguém que eu nem me importo com ela? Como eu vou ir lá na casa do Ivo ou do Aliel, se eu não tenho nenhum relacionamento com ele? Não tenho nenhum conhecimento, nem sei a respeito dele. Ah, mas eu vou lá para tomar um café com eles, sentar à mesa. Nós vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento. Eu vou pedir ajuda para eles. Eu vou pedir uma orientação para eles. Mas eu não os conheço. Eu não tenho relacionamento com eles, ou de vez em quando eu dou uma banadinha quando passo por eles.
Com Deus não é diferente. Tem momentos que nós queremos tomar um café com o Senhor. Tem momentos que nós precisamos de uma direção. Tem momentos que nós precisamos de um socorro. Para isso, queridos, eu preciso desenvolver esse amor, essa paixão, de todo o entendimento, de toda a força, de toda a alma, de todo o coração. Eu preciso entrar nesse lugar. Eu preciso vencer as minhas paixões no mundo. Eu preciso vencer as minhas preferências que intentam me tirar desse lugar. E quando digo preferências e paixões, nós não podemos negar que as muitas preocupações dessa terra têm um propósito: nos tirar desse amor. Tem um propósito: nos cegar para não enxergarmos esse amor. Porque ele diz que quando nós buscamos o seu reino e a sua justiça, evidentemente que ele está nesse lugar, porque é ele quem abre as portas para nós entrarmos. Então ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, amados, existe um pódio nos nossos corações. Esse pódio, ele está assim, tem o primeiro, o primeiro lugar aqui em cima, daí o segundo e o terceiro. Esse pódio, ele diz assim, que os nossos corações devem colocar em primeiro lugar as demais coisas. Deus pode ficar em segundo, em terceiro, ou não sei, em quinto, 16º, ou quem sabe, alguns nem lembram. Nós estamos orando e clamando ao Senhor para que traga um despertamento nessa geração, na geração dos nossos filhos, especialmente aqueles que estão desencaminhados, aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, para que voltem a enxergar que Deus é o Criador de todas as coisas. Que quando levanta pela manhã tem um ar para respirar, mas foi o Deus Todo-Poderoso que criou esse ar. Que possam perceber quando tem alimento à mesa, ou quando o campo produz, é porque Deus liberou a chuva ao seu tempo, Deus liberou o sol ao seu tempo. Que essa juventude saia dessa fantasia, saia desse encantamento, e comece a perceber que tem um Deus que quer toda a nossa entrega a Ele. Tem jovens que querem constituir família, querem uma esposa, ou querem um marido, e às vezes não quer Deus, não quer aquele que chamou o marido à existência, ou chamou a esposa à existência, e não quer Deus, não quer buscar Deus. Querido, se Deus não entrar na casa da família, essa família está fadada ao fracasso. Essa família, ela está sujeita às leis desse mundo. E aí entra todas essas desgraças que estão acontecendo no nível de ideologias, e acabam abocanhando os casais, os filhos, a família. Por quê? Porque você quer mexer com um pai, mexa no filho dele. E aí o pai, ou ele fica todo uriçado, ou ele pega uma arma, ou ele vai para as vias de fato, ou ele entra em concordância com o seu filho, entra em concordância com a sua filha. Eu não estou dizendo que deveria esmagar o filho, bater, arrebentar o filho, que não tem o que fazer. Então, enquanto se tem tempo, é tempo de nós trazermos o Pai para dentro das nossas casas. Trazermos o Senhor, dizer: papai, eu te amo. Papai, o Senhor é importante para mim. E aí nós precisamos então analisar, ou seguidamente nos indagar acerca de qual é o ranking de valores, ou que lugar o Senhor ocupa no meu coração em relação ao amor. Quantos aqui amam o Senhor? E as coisas que nos apegamos? E as pessoas que nos apegamos? Será que elas não estão ocupando o lugar que deveria ser do pai? São os pais que têm uma preocupação por demais
com os filhos, quando deveriam ter uma preocupação se o seu coração está em Deus. Porque quando o meu coração está em Deus, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então nós precisamos caminhar para esse lugar. Em Ezequiel 36, deixa claro que quando nós nos distanciamos do Senhor, nós deixamos de produzir esse amor a Ele, deixamos de expressar esse amor a Ele. Diz assim: dar-vos-ei coração novo, diga coração novo. Por que o Senhor quer dar um coração novo para o seu povo? Porque o coração que o povo tem, queridos, nesta geração, nesses dias, não é um coração pronto para amar o Senhor. Eu sei que eu estou falando com alguns aqui. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor ministrou primeiro para mim. Vocês lembram aquela passagem? Quando o Senhor Jesus se deparou com Pedro, e ele disse: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. E assim ele pediu por 3 vezes: Pedro, você me ama? O Senhor estava inquirindo de Pedro acerca do seu amor, se o seu amor poderia se derramar para outras pessoas. Porque quando eu digo que amo o Senhor, mas o meu amor não se derrama para outras pessoas, é aquela passagem que ele diz: como eu posso dizer que amo a Deus que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo as pessoas as quais eu vejo? Então ele diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. Diga espírito novo. Por quê? Porque o nosso espírito, ele precisa ser vivificado. Quando eu recebo o espírito novo, a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente. Ele não se conduzia mais pelos moldes da Babilônia. Aliás, nunca se conduziu, mas a grande maioria se conduzia. Porque ele tinha um espírito sobreexcelente. Cadê o texto, abençoado? Alô? Por gentileza, deixe ali o texto. Ambos. Tirarei de vós o coração de... Porque o Senhor quer tirar de nós pode deixar o texto ali, Tiago, por gentileza. Tirar esse coração de pedra de nós. Porque o coração de pedra, ele se torna um coração insensível. O que é um coração insensível? Que perdeu os sentimentos. Que não tem mais amor pelo seu cônjuge. Que quando vem até o culto, vem porque sente a necessidade de estar. Mas parece que a palavra já não está em linha com os desejos do coração dele, porque a sensibilidade já perdeu a força. Quando o Espírito Santo quer falar com o coração de pedra, ele ouve, mas ele vai fazer a vontade dele, e não o que o Espírito está falando. Hoje pela manhã eu levantei, e aí tinha uma senhora assim, falar isso porque lembrei, não porque precisaria falar. Sentada ali, o Espírito falou para mim, não conhecia, nem tinham caras de ser crentes, e não eram. E o Espírito falou para mim assim, precisa orar por essa pessoa. E ela estava lá como quem sofreu uma AVC, estava com alguma dificuldade. Quem estava próximo de mim lá não notou. Ou se notou, não tanto como eu. E eu me senti constrangido, fui me servir, voltei para a mesa, e o Espírito falou, vai lá e ore por ela. Então eu fui e orei por ela. O que eu fiz, queridos? Ouvi, fui sensível, só isso. Deus fez a obra? Não sei. Vai fazer? Não sei. Mas eu preciso tirar esse coração de pedra. Senão eu me torno insensível. E aí pedi para ela, da onde vocês são? Nós somos de Nova Prata. Ela falou, Nova Prata do Paraná.
né? Porque nós estávamos em Chapecó. Eu falei, nós somos de Pato Branco, no Paraná. E aí falei para ela, você vai chegar em casa, eu creio, que você vai dizer, eu estive num hotel, num café da manhã, ou no momento, tomando café, e alguém, um pastor orou por mim, e hoje eu estou curada. Quem é esse pastor? Não importa, ele orou no nome daquele que é todo poderoso, e Jesus me curou. Mas ela, por curiosa, quis saber, como que é seu nome, pastor? E eu acabei tendo que falar. Mas amados, quando você está andando na rua, você é sensível à voz do Espírito Santo? Você faz o que Ele manda? Isso fala de um coração, que daqui a pouco eu vou falar, que é o coração de carne. Mas continuando aqui, um coração de pedra, ele se torna um coração incrédulo. Muitos crentes, nesses dias, têm perdido a fé. Ouve falar de Deus, ouve que Deus faz maravilhas, ouve que Deus é um Deus de milagres, ouve que Deus pode trazer conserto em muitas situações, mas quando ele se depara com uma situação, ele não crê. Ele pode até crer que pode acontecer para o outro, mas quando ele está enfrentando uma determinada situação, por quê, queridos? Coração, diga coração de pedra. O coração de pedra, ele se torna distante. Se distancia de Deus facilmente. Quem é Deus? Ah, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nossa, o Deus é o Deus da nossa igreja. Qual o relacionamento que você tem com Ele? Quase nada, ou nada. O coração de pedra se distancia do Senhor. E por fim, o coração de pedra se torna indiferente. Tanto faz como tanto fez. Jesus está voltando. Nossa, Jesus está voltando. Mas para ele é indiferente. Nós estamos vivendo no fim dos tempos. Para ele é diferente. Por quê? Porque ele não se prepara para isso. Porque ele não busca as coisas de Deus, no sentido de se sentir envolvido para esse tempo precioso. Ele não se prepara para o casamento. Nesses dias nós vamos ter aqui no final do mês um casamento. Alguém vai casar. O que ela está fazendo, esse casal? Eles estão se preparando para chegar esse momento, o momento das bodas. Para permanecer casado com o Senhor. E eu vou dizer, queridos, o casamento se tornou uma banalidade. Qualquer probleminha já é o motivo para dizer não quero mais. E aí, se o casamento, ele é um protótipo daquilo que Jesus determinou, que é para sempre, quando nós estivermos com Ele, nós vamos chegar ao momento de dizer, Jesus, eu não quero mais, deixa eu lhes dizer, muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas têm dito, Jesus, eu não quero mais. Nós temos uma geração de pessoas desigrejadas, que falaram nas entrelinhas, isso, Jesus, eu não quero mais permanecer casado com você. Ontem, quando David e Leonardo chamou algumas pessoas à frente, ou disse que ia fazer um apelo, muitos levantaram. E ali eu tenho certeza, que não eram só pessoas não crentes, mas tinham muitos desviados, que se levantaram. Daí ele disse, ei, não venha receber Jesus, porque isso vai trazer complicações na tua vida. Se você é casado, você precisa andar segundo as normas de um casamento. Você precisa passar pelas dificuldades de um casamento, porque um casamento não é verdade que é um mar de rosas. Você precisa passar por todas essas dificuldades, enfrentá-las com a graça do Senhor. Então, quando se vem para Jesus, está casando. E aí não será qualquer situaçãozinha que você vai dizer, não quero mais. Vou voltar para a minha vida anterior. Esse é um coração de pedra. Então, essas pessoas que está sendo falado aqui, que está sendo determinado, vamos ler o próximo versículo. 27. Porém dentro de vós, diga o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e observeis. Pode voltar no anterior, por gentileza. Na verdade eu dei uma apuradinha aqui, uma corridinha. Quando ele diz, tirarei de vós o coração de pedra, o Senhor quer levar o nosso coração, inclusive eu estava orando sobre isso.
O Senhor quer levar o nosso coração para a sala de cirurgia, para fazer um transplante, para tirar o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. Quantos querem um coração de carne? Por que eu estou dizendo quantos querem, queridos? Porque tem muitas áreas nas nossas vidas que partes do nosso coração endureceu, virou uma rocha, se tornou insensível, deixou de ser, se tornou distante, incrédulo, perdeu as características. Agora, quando o Senhor extrai o coração de pedra e introduz em nós um coração de carne, uau! Aí Ele pode trabalhar, aí Ele pode nos conduzir. Sabe por quê, queridos? Porque carne é maleável. Carne é fácil de você lidar, uma pedra é diferente. Carne você pode cortar, você pode fatiar. Ele fala que Ele sonda os nossos corações, Ele fragmenta os nossos corações, Ele fatia os nossos corações. Então Ele pode trabalhar quando o nosso coração é de carne, Ele se torna maleável. Por quê? Porque é um coração solto nas mãos dEle. Isso fala de uma pessoa humilde, pronto para receber. Então nós podemos dizer que um coração de carne é um coração ensinável. É um coração que ouve, é um coração que aceita, é um coração que se apaixona, é um coração que busca aquilo que é correto. Já o coração de pedra, ele é resistente. Então o coração de carne é um coração dócil, é um coração quebrantado, é um coração contrito. A Bíblia diz que para esse coração, o Senhor não promove resistência. Ele tão somente recebe. Então nós precisamos nos deixar, nos conduzir. Eu sei que todos aqui estão nesse lugar porque amam o Senhor, amém, queridos? De uma forma ou outra, nós amamos o Senhor. Mas então por que estamos distanciados dEle em dados momentos da vida? Porque nós não nos atinamos para esses detalhes. Porque nós não cuidamos do nosso coração no sentido de buscá-lo. Agora veja bem, para esse coração de carne, aí você pode pôr o 27 lá para nós. Ele diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Em outras palavras, tira o coração de pedra, insensível, bruto, que não ouve, distante, coloca o coração de carne. Nesse coração de carne que é humilde, que é sensível, que é dócil, que é ensinável, o Senhor diz ainda: nesse coração eu colocarei do meu espírito. Ou seja, Ele coloca da sua essência. A essência do Senhor é amor. Diga: a essência de Deus. Diga: é amor. Então, queridos, quando nós entendemos que a essência de Deus é amor, nós passamos a colocar o nosso coração à disposição dEle. Nós não ficamos à mercê dos nossos pensamentos. Nós não ficamos refém da nossa alma. Nós não ficamos presos às nossas emoções. Nós passamos a colocar o nosso coração à disposição dEle, em toda a força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso desejo, com toda a nossa paixão, nós passamos a pertencer ao Senhor. 1 João 4,19, veja o que diz, ele vai colocar ali para nós. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Diga: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que Ele nos amou primeiro? Pode deixar ali, Tiago. Por que Ele nos amou primeiro? Porque Ele colocou a sua essência em nós. Pastor, porque eu tenho dificuldade de dizer que eu amo a Deus. Sabe o que é, pastor? É que eu não tive pai. Ou o meu pai não foi muito legal para comigo. Ora, se Deus tirou teu coração de pedra
e colocou um coração de carne, e introduziu do seu espírito, ele está dizendo que você tem a essência do eterno, do Todo-Poderoso. E se você tem a essência dele, é porque ele te amou primeiro, então você tem condição de amá-lo. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por que você ama a Deus? Porque ele me amou primeiro. Como você consegue amar a Deus, pastor? Porque ele tirou o meu coração de pedra e tem colocado nesses dias, ou tem tratado o meu coração, transformado ele num coração de carne, pronto para amar. O Senhor quer fazer com que isso seja próprio para nós nesses dias. Zacarias 4:6 diz, não por força, nem por poder, mas pelo meu... Não por força, nem por poder, mas pelo meu... Por quê, queridos? Porque se eu deixo-me ser tratado pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus é quem passa a me conduzir. Então não há necessidade de haver um esforço, não há necessidade de se promover um poder para ser transformado. Eu tão somente preciso me deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus que está em mim. Então não é por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Agora eu quero que ele projete, só para eu completar essa ideia, Romanos 5:5, coloca lá para nós, Tiago, faz favor. Romanos 5:5. O que diz? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo... Então existe uma chuva de Deus sendo derramado sobre nós. Essa chuva, ela vem de que forma? Pela manifestação do Espírito Santo de Deus que se encontra na vida do crente. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Então se eu faço parte dessa trupe abençoada, se eu faço parte desse povo, a Bíblia diz que o amor de Deus, porque o amor de Deus, esse amor que eu tenho que devolver a Ele, essa paixão que eu tenho que entregar a Ele, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Como está a nossa sensibilidade com o Espírito Santo? Escute bem isso que eu vou lhes falar. O temor de Deus, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema a Deus. O temor de Deus nos faz sábios, mas o amor de Deus nos torna íntimos dele. Então, por eu temer a Deus, eu encontro o norte da sabedoria. O que é o contrário da sabedoria? É a loucura. É o estar fora de si. Então, quando eu encontro Deus, quando eu temo a Deus, eu entro nesse caminho da sabedoria. Mas quando eu passo a me apaixonar por Deus, amar o Senhor, eu me torno uma pessoa íntima dele. Assim foi Abraão. Abraão era chamado amigo de Deus. Assim foi Moisés. Moisés, a Bíblia diz que Deus falava face a face com ele, tamanha a intimidade que ele tinha com ele. Assim foi com os apóstolos. Jesus disse, eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, então eu vos chamo de amigos. Então, quando eu amo o Senhor, por quê? Porque eles se tornaram íntimos, apaixonados pelo Senhor. Quantos querem ser íntimos do Senhor? Abra o teu coração, não resista a essa paixão. Busque o Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu empenho. Ei, saia das paredes dos teus pensamentos, vença as tuas dificuldades. Perceba o que a palavra está dizendo. Qual é o primeiro mandamento do Senhor para nós? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento.
Em razão disso, você vai ter os teus olhos para amar o próximo. Então, o segundo mandamento do Senhor é: amarás o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar a pessoa de tal forma como eu cuido de mim mesmo? Primeiro, amando o Senhor de toda a força, de todo o entendimento, com todo o meu coração. Qual pessoa que você lembra, ou qual personagem que você lembra que teve um amor inigualável por Deus na Bíblia? Quem quer me ajudar? Lembra de algum personagem? Davi. Ok. Quem mais? Moisés. Quem mais? Abrão. Você podia dizer Jó também, mas eu vou ficar com Abrão. Quando nós lembramos de Abraão, o que nós lembramos de Abraão? Que ele era o pai da fé. Mas nós não lembramos que Abraão foi um dos homens que deu a maior prova de amor a Deus. E eu quero que você se situe nesse contexto. Se você seria capaz de dar uma prova de amor a Deus, como esse homem deu nesses dias. Quem era Abraão? Eu já falei esses dias e você também sabe. Alguém casado com uma mulher que não podia lhe dar filhos. Uma mulher estéril. Não bastasse isso, quando desejavam tanto filho, ambos já eram velhos, idosos, ou seja, fora do tempo reprodutivo. Não podiam mais ter filhos. Mas ele tinha um amor pelo papai. Ele tinha um amor por aquele que o chamou. Quantos aqui foram chamados ao Senhor à existência? Ei, Abraão, igual nós. Ele tinha um amor pelo pai. Esse amor o fez permanecer agarrado a uma promessa. Por quanto tempo, pastor? 25 anos. Quanto tempo você está esperando o cumprimento de uma promessa na sua vida? Quanto tempo você está esperando em Deus para que seja revertida uma situação de dificuldade na sua vida, ou quem sabe algum dos seus familiares se converterem, ou alguns serem curados? Quanto tempo você está esperando? Ele tinha uma esperança contra a lógica. Uma mulher estéril, fora do tempo reprodutivo. Ele, um homem velho, fora do tempo reprodutivo, mas permaneceu amando o Senhor e agarrado, ou agarrado-se a essa promessa. E um dia vem um milagre, Isaac. Esse milagre ganha forma, cresce, se torna um belo adolescente. O que esse milagre fazia, queridos? Enchia os olhos do seu pai de alegria. Imagine o pai esperando uma promessa de longa data, de repente se depara com esse milagre, andando com ele, amigo dele, caminhando com ele, fazendo as coisas com ele. Um varão se tornou a maior alegria na casa de Abraão. Agora um dia, como prova do amor dele, ou seja, sempre nós vamos nos deparar, que escute bem isso que eu vou te falar, assente no teu coração. A nossa caminhada cotidiana, quer seja dentro das nossas casas, no nosso trabalho, viajando, onde quer que nós estejamos, nós sempre vamos nos deparar com a indagação, se amamos mesmo Deus. Se o nosso amor realmente é empenhado com o Pai, com aquele que nos chamou a existir. Ou seja, se eu realmente trago para dentro de mim o primeiro mandamento, que é amar o meu Pai, de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Você tem feito isso? Quantos aqui amam o Senhor? Um dia, o Senhor diz, eu quero o milagre em sacrifício para mim. Sabe o que ele falou? Mate teu filho, para mim. Nós sabemos o final da história. Eu e você sabemos que Abraão não hesitou em provar
Quem era o maior amor no seu coração? A pergunta que o Senhor tem para nós hoje é: qual é o maior amor no nosso coração? São as coisas que nós temos? São os nossos projetos? É a nossa casa? São os nossos filhos? O nosso carro? Os nossos bens? Quem é o nosso maior amor? Ok. E se o Senhor, ainda que você tenha dito: não, não é, pastor, o meu maior amor é Deus. E se você se deparar com uma perda? Como vai ficar o teu coração? Como você vai reagir? Eu estou falando isso, queridos, não para te assustar. Eu estou falando isso para te preparar. Para dizer para você que quando nós aprendemos a amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, quando nós nos deparamos com as situações difíceis, no mínimo nós vamos dizer: obrigado, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou nós vamos dizer: Deus deu, Deus tomou para si, como disse Jó, quando foi inquirido pela sua esposa, como nós ouvimos nesse final de semana, que alguém aqui, quem sabe já desceu a lenha nessa mulher, que foi rixosa, dizendo: amaldiçoe esse Deus e morra, porque você está aí todo perebento, Jó. Mas ninguém levou em consideração que ela perdeu 10 filhos. Um filho já é uma dor irreparável. Ela perdeu 10. Então, às vezes, a gente fica condenando sem considerar a história pela qual a pessoa passou. Mas Jó, mesmo em meio a todas as perdas, ele continuou amando o Senhor de todo o seu coração, até que o Senhor reverteu a sua história. Quantos querem ver a sua história sendo revertida em bênção? Nós precisamos desenvolver esse amor, queridos, porque até quando ele pede algo que às vezes é pesado demais para nós, ou nós estamos apegados demais àquilo, isso vai provar onde se encontra a nossa prioridade, ou onde é mais importante para nós, ou o que nós damos de mais importância. Tem pessoas, quando se deparam com uma dificuldade, ou um acidente, um incidente, ou a perda de alguma coisa, entram em depressão, perde o sentido da vida. Ei, deixa eu dizer para você, nós estivemos visitando um casal essa semana, uma família essa semana, cuja família está aqui, mas então não vou falar para você vai querer dizer: pastor, diga quem é para a gente orar por ela. Não vou. Mas nós falamos o seguinte: queridos, ainda que nós tenhamos perdas, o Senhor, quando nós fomos chamados à existência, Ele não chamou a Vera e disse: Vera, eu te dou um carro. Ele não chamou o Valdinei e disse: Valdinei, eu te dou uma casa, Valdinei. Ele não chamou o Serginho e disse: eu te dou 50 cavalos, puro sangue. Ele não chamou o Natal e disse: eu te dou um Mustang. Ele não chamou Orlando e disse: eu te dou uma empresa. O Senhor chamou cada um de nós e soprou o fôlego de vida e disse: eu te dou do meu espírito. Eu te dou uma vida para você valorizá-la. Por quê, queridos? Porque quando nós formos nos encontrar com o noivo, todas essas coisas, o namoradinho vai ficar, a noiva aqui da terra vai ficar, o marido, não, ele vai junto. No caso da Helenice, ele vai junto. Mas as coisas vão ficar. O que vai subir? O que vai estar com o Senhor? O que vai reinar na Nova Jerusalém? Aquele que Ele soprou com o seu fôlego de vida, aquele que amou o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, aquele que compreendeu que esses 2 mandamentos cumprem toda a lei, todos os estatutos, tudo o que tem na lei se cumpre nesses 2 mandamentos. Então nós somos chamados nesses dias
para um novo tempo. Quantos creem nisso? O que é um novo tempo? É trazer uma motivação, um renovo, até para quem já é idoso, cujo indivíduo sou um deles. O que é a motivação? O que é um novo tempo? É nós nos agarrarmos no Senhor e entendermos que o Senhor não esqueceu de nós, ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis. O que Davi disse nos dias das dificuldades? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, queridos? Porque meu coração está com o Pai. Alguém falou aqui, alguém que tinha o coração, segundo o coração de Deus, que amava o Senhor, o coração dele está no Senhor. Ninguém de nós está livre de passar por circunstâncias desagradáveis, mas quando o meu coração está em Deus, eu tiro isso de letra. Eu tiro isso de letra e faço um golaço. Quantos querem fazer um golaço nesses dias? Deixa teu coração na sala de cirurgia. Não permita que teu coração fique internado direto na UTI. Deixe ele passar pela cirurgia, receba o transplante e venha viver o propósito de Deus para a sua vida nessa terra. Venha ser uma bênção do Senhor na sua casa. Venha ser uma bênção na vida dos seus filhos. Venha entender o teu papel de esposa. Venha entender o teu papel de marido, de sacerdote na sua casa. Venha entender o papel de provedor. Nós falávamos nessa família que fomos visitar, dizendo assim, às vezes, nós entendemos que o marido é o provedor. E a gente pensa em área financeira. Mas tem maridos que jogam dinheiro à reveria, dão cartão de crédito para a mulher, dão tudo, só não dão segurança espiritual. Só não dão segurança emocional. Só não dão companheirismo. Só não dão intimidade. Só não dão de si mesmos. Então é tempo de nós ouvirmos Deus nesses dias. E compreender que provedor, queridos, não é você dar uma casa boa para a sua família. Não é você dar a melhor universidade para os seus filhos. Não é você dar uma condução ou um carro para os filhos, ou para a esposa, ou para o esposo. Provedor é você dar a eternidade para a sua casa, que começa na sua vida. É você dizer, hoje nós temos dificuldades de comer algo melhor, mas nós temos o papai aqui conosco. Hoje nós estamos comendo um pão com margarina, mas Deus está conosco aqui na mesa. Hoje nós estamos comendo carne moída com polenta e tomate, como eu comi muitas vezes, e hoje eu odeio isso. Mas Deus está aqui com a gente. Sou traumatizado nisso. Mas Deus está aqui conosco. Então é nós termos esse nível de compreensão. Por quais traumas você passou? Ei, o Senhor quer te ensinar. Só vou encerrar com isso. Nós ouvimos também esse mesmo pastor David dizendo que se os avós dele, que se tornaram avós, porque estavam no Paraná, foram para Santa Catarina, não tivesse passado pelos perrengues que passaram, e tivesse ido para Santa Catarina, ele não teria existido, ou ele não seria o homem que é hoje na nação. Então Deus tem planos para a sua vida. Você não deve fugir da raia. Você deve manter teu coração conectado ao dele. Nesses dias o Senhor quer fazer alinhamentos entre o céu e a terra. E o Senhor quer conectar corações ao reino eterno. Para isso nós precisamos dizer, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar. Fique em pé, queridos, vamos orar ao Senhor.
Eu quero clamar ao Senhor para que essa palavra não seja mais algo que você recebeu e não fez tanta diferença na sua vida. Nós comemos carne, comemos feijão, comemos arroz, comemos salada, e às vezes não damos importância para o bem que isso faz no nosso organismo. Se você perceber o bem que faz você ser uma pessoa apaixonada pelo papai, você vai perceber uma diferença na sua vida e nos da tua casa. Se você se deixar ser ministrado pelo Senhor, você vai perceber que aquele martelo que esmiuça a penha vai quebrar o coração de pedra, ou áreas de dureza nas nossas vidas. E essa semana será uma semana vitoriosa. Essa será uma semana onde você vai dizer: ei, eu comi todos os nutrientes que eu precisava para me aproximar do papai, e eu não quero mais sair desse lugar. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer: ei, aquele era diferente. Não vou citar o nome de uma pessoa, como eu acabei citando da Alice sem querer. Perdão, Alice, mas está tudo bem, né, Alice? Depois você dá um abraço. Mas eu não vou citar o nome de uma pessoa que um dia chegou aqui, que parecia uma família de cigano, tudo cabeludinhos, e veio para assistir um culto. Ele cumprimentava as pessoas porque ele aprendeu com os seus pais a fazer isso, a educação. Mas hoje é um líder de célula e hoje faz uma oração assim que abre os céus. Não vou dizer que é o Serginho, porque senão ele vai sim, vai descer. Não, ele não vai. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm que olhar nós, hoje, mas amanhã totalmente diferentes, com a glória e a manifestação de Deus repousando sobre as nossas vidas. Como isso vai acontecer? Se eu tomar uma atitude, eu não me conformar no lugar onde eu me acho, eu não permitir que a passividade me abrace, que o comodismo me envolva, mas eu me deixar ser conduzido para um lugar onde o Senhor vai me levar para os lugares altos, e as pessoas verão o crescimento se manifestando na minha vida. Estenda as mãos para frente. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que essa noite, Pai, seja uma noite de transformações. Seja uma noite, Senhor, onde os nossos corações sejam conduzidos para a sala da cirurgia, Senhor. Seja conduzido, Pai, para o procedimento que verdadeiramente te agrade, onde o Senhor retirará partes dos nossos corações que estão endurecidos, e o Senhor colocará um coração de carne e vai depositar da manifestação do teu Espírito que já se encontra em nós, para que nós amemos o Senhor de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Eu oro, papai, para que o Senhor torne essa igreja uma igreja apaixonada pelo Senhor, que seja conhecida nos céus como uma igreja que se derrama aos teus pés, uma igreja como bálsamo aos pés do Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada um dos corações que aqui se encontram. O Senhor conhece as nossas particularidades. O Senhor sabe em que áreas nós precisamos ser tratados. O Senhor sabe que existe, meu Deus, um liberar dos céus para nós entrarmos num novo tempo. E para nós entrarmos nesse novo tempo, nós precisamos ter o nosso coração completamente entregue nas tuas mãos. Ter o nosso coração completamente apaixonado pelo nosso Deus. Por isso, papai, eu rogo no nome de Jesus, que o Senhor envolva
cada um dos teus filhos, cada um desses que caminham, Pai, nessa congregação, sejam envolvidos pela tua graça, sejam constrangidos pelo teu Espírito, sejam, Pai, tomados pelo Senhor, e corações sejam transformados para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.